Vamos compartilhar a palavra? Pai, nós te agradecemos por esse momento. Estamos juntos aqui na tua presença. Que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações com clareza, com entendimento, com revelação. Pai, que nossos corações se incendeiem. Que haja no nosso espírito um desejo profundo pela tua volta. Um desejo profundo pela presença do Senhor. Oh, Maranata, nós oramos nessa noite. Ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua presença. Ansiamos pela tua volta. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus, ela, principalmente o Antigo Testamento, ela é cheia de alegorias, símbolos. E você pode se perguntar, pastor, o que quer dizer isso? Símbolos, alegorias, né? Isso são figuras que apontam para uma verdade espiritual. Então, por exemplo, Isaac, que era filho de Abraão e de Sara, eles são figuras. Eles existiram de fato, mas eles são um símbolo. Aconteceu a história deles realmente, mas a história deles é para revelar uma verdade que está lá por trás, escondida. Que no Novo Testamento ela até foi revelada. Então, Isaac é uma figura de Cristo. E a chave bíblica para você entender a Bíblia é ver Cristo. Ver o Senhor Jesus nas Escrituras. Mas você pode perguntar, pastor, o Senhor Jesus está no Antigo Testamento? Sim, em forma de figuras, tipos, sombras. O que é uma sombra? Está vendo que tem uma luz aqui, batendo em mim? Essa luz que está batendo em mim vai produzir ali atrás a minha silhueta, vamos dizer, a minha imagem em forma de sombra ali atrás. Então, o Antigo Testamento, a Bíblia fala que é uma sombra do Novo Testamento. Isso quer dizer o quê? Que a luz batia em Cristo e formava uma sombra no Antigo Testamento. A luz batia no Novo Testamento, que é a revelação, e formava no Antigo Testamento uma sombra. Então, o Antigo Testamento é só para revelar Cristo. Quando você for ler o Antigo Testamento, você tem que procurar Cristo. Quando você pegar aqueles livros de genealogia, que tem o nome de um monte de gente, que você fala, meu Deus, para que esse negócio está aqui? Ali está Cristo. Você pode duvidar, mas eu posso te dizer, Cristo está ali. Se você estudar a palavra, você vai ver Cristo. E Gênesis capítulo 22, 23 e 24. E eu te desafio a você ler esses capítulos na sua casa essa semana. Gênesis 22, 23 e 24. É um resumo da história da redenção e é um resumo da igreja. Como assim, pastor? Ali não tem igreja. Ali não tem o Senhor Jesus nos redimindo. Mas eu preciso te dizer, tem. Em forma de símbolos, em forma de tipos, alegorias e sombras. Então, Gênesis 22, nós vemos Deus falando com Abraão. Pega o teu filho, teu único filho, a quem amas, e sacrifique-o a mim no monte que eu hei de te mostrar. Uau! Gênesis 22, ele está contando para nós a respeito de uma obra que seria realizada. Que obra é essa? Um sacrifício. Agora, eu pergunto para você, Abraão tinha só um filho, irmãos? Sim ou não? Não, não tinha, ele tinha outro filho, Ismael. A Bíblia fala que Ismael, ele era um fruto da carne, mas Isaac, um fruto do Espírito. Um fruto do Espírito, da promessa. Para Deus, você pode perceber que ele não contou Ismael. Quando ele fala de filho, ele só fala de Isaac. Porque o que você produz na sua carne, Deus não conta. Não tem vida diante de Deus, é só morte. Mas Isaac aponta para Cristo. Porque Deus só conta o que aponta para Cristo. Deus só leva em consideração, até o Senhor está falando amém. São trovões, relâmpagos. Você percebe que o Senhor só dá valor, crédito, àquilo que mostra Cristo, aponta para Cristo. Quantos aqui gostam de histórias de amor? Os irmãos estão com vergonha de levantar a mão? Tal. Glória a Deus por vocês que levantaram a mão.
Os filmes de Hollywood, eles, mais antigamente, não agora eu acho, mas antigamente gostavam de produzir romances, né? Histórias de amor. Mas eu preciso te dizer, a maior história de amor está revelada na palavra de Deus. E a maior história de amor tem a ver com o amor do pai por um filho. Mas mais tarde você vai ver que a maior história de amor é a história de um noivo com a noiva. E os capítulos 22, 23, 24, é um resumo dessa história de amor. Então, se fosse você, eu ficaria atento aqui agora, para ouvir uma história de amor que eu vou te contar. No capítulo 22, como eu disse, nós vemos a história de amor de um pai pelo seu filho. Em Gênesis 22, nós vemos o Senhor determinando que Isaac seja sacrificado. E ele faz isso não é porque Deus ama matar seu filho. Não, de forma alguma. Ele faz isso para que acontecesse agora uma alegoria, um tipo, uma sombra do que ele iria fazer por mim e por você. E o que o Senhor fez por mim e por você? Ele pegou o seu próprio filho e o sacrificou em nosso lugar. Gênesis 22, então, aponta para essa obra. Gênesis 22 é uma sombra dessa realidade. Gênesis 22, então, está nos contando a respeito do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Gênesis 22, Abraão representa o pai, Isaac representa Jesus. Está claro isso, irmãos? Você percebe, então, que a história do Evangelho está ali escondida no capítulo 22 de Gênesis? No capítulo 23 de Gênesis, nós vemos a história da morte de Sara. Sara, aqui nesse contexto, representa também algo. Sara representa Israel. Sara, nesse contexto, representa mais uma pessoa, Israel. E a Bíblia fala que Sara morreu. E agora, Abraão, no final do capítulo 23, dá uma direção. Comece a perceber que o seu filho, Isaac, precisa se casar. Quantos que estão aqui hoje precisam casar? Glória a Deus. Olha para o lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção. Ali no final do capítulo 23, nós vemos agora que Abraão percebe que seu filho, Isaac, precisa se casar. Ele já está com mais de 40 anos aqui, viu, irmãos? Ele precisa casar mesmo. E aí, então, no capítulo 24, que tem 67 versículos, começa uma história nova. E você olha para essa história e vai lê-la, você pensa, nossa, mas que interessante essa história. Está aqui por quê? Porque nessa história está escondido o Espírito Santo, está escondida a igreja, está escondido o retorno de Cristo e o arrebatamento da igreja. Uau! Que isso em Gênesis 24, pastor? Sim. Tudo está ali, na sombra. E quando você lê essa história, tem que incendiar o seu coração. Porque essa é a minha história e a sua história com o Senhor Jesus. Ele pode dizer amém nesse lugar? Essa igreja é presbiteriana? Glória a Deus. Veja, eu não sei se você sabe, mas quantos capítulos foram destinados para a criação? Fala assim comigo, 1. Gênesis capítulo 1. Apenas um capítulo. Quantos capítulos nós vemos agora em Gênesis que foram destinados para a sua história? A história da redenção. 3 capítulos. Por quê? Porque Deus, Ele não está preocupado em te responder como as coisas foram criadas. E a humanidade lá fora, sem Deus, procura o tempo inteiro quando começaram as coisas, como que a coisa foi criada. Será que foi o Big Bang? Será que foi isso ou aquilo? Deus não está preocupado em responder suas dúvidas com respeito à criação, simplesmente. Apesar de estar lá, mas não é a ênfase de Deus, porque a ênfase de Deus é a sua maior necessidade, e a maior necessidade do homem é ser salvo, e Deus então resume toda a sua salvação em Gênesis 22, 23 e 24.
E interessante que no capítulo 24 são 67 versículos. É o maior capítulo de Gênesis. Uau! O maior capítulo de Gênesis foi destinado a nós, a igreja. O maior capítulo de Gênesis foi destinado à obra do Espírito Santo na vida da igreja. O maior capítulo de Gênesis foi destinado a mim e a você de forma profética, para nos contar a respeito da igreja, da obra do Espírito Santo, da vontade do Pai e do casamento do noivo com a noiva. Uau! Então, a Bíblia nos mostra aqui, em Gênesis, capítulo 24, vamos só identificar as pessoas, né? Abraão representa quem mesmo, irmãos? Deus Pai. Isaac representa quem? Deus Filho. Deus Filho, Son. Sara representa quem? Israel, que morreu. Israel morreu. Sobrou a sua tenda. Nós vamos ver daqui a pouco. E agora vai aparecer uma outra figura. Rebeca. Rebeca representa quem? Fala assim, a igreja. A igreja. Pastor, mas eu não vi o Espírito Santo. Normalmente quando o Espírito Santo age, nós não percebemos rapidamente. Mas ele é o servo de Abraão, que foi buscar a noiva para Isaac e trazê-la preparada para o noivo. Está claro? Então vamos ler a palavra. Gênesis, abra sua Bíblia, no maior capítulo então de Gênesis, Gênesis 24. E nós vamos ler muita Bíblia aqui hoje, para a glória do Senhor Jesus. Se alguém está cansado, sobrecarregado, o Senhor Jesus já falou o quê? Vinde a mim que eu vou te aliviar. Então não tem ninguém cansado nesse lugar, amém? Tem ninguém sobrecarregado, amém? Porque se tiver, é só ir. E ele vai te aliviar. Então fica firme comigo. Vamos ler junto a palavra. Gênesis capítulo 24, verso 1. Olha o que diz o texto. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos. E o Senhor em tudo o havia abençoado. Que descrição maravilhosa de Abraão, irmãos. Não teve uma área da vida dele que não recebeu a bênção de Deus. Isso é uma descrição maravilhosa. No casamento dele, ele foi abençoado. Nos filhos, ele foi abençoado. No seu trabalho, ele foi abençoado. No seu ministério, ele foi abençoado. Em todas as áreas, ele foi abençoado. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa bênção está disponível para você agora, que crê. É só receber. Jesus conquistou ela para você e para mim. Nós somos filhos de Abraão. Vocês estão comigo, gente? Amém? Verso 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa. Aqui eu preciso te explicar algo. Só acredita em mim. Amém? Depois, se você quiser estudar mais a respeito do assunto, procure estudar. Mas todas as vezes que a Bíblia menciona um servo sem nome, é uma figura do Espírito Santo. É uma figura do Espírito Santo. Aqui o servo tem nome? Não. Fala que ele, uma característica dele, o servo mais antigo. Então, o servo mais antigo da casa, que governava tudo o que ele possuía. E ele chama ele e fala, olha, põe a mão debaixo da minha coxa. É uma forma daquela época, os antigos fazerem um juramento. Próximo versículo, verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Isso aqui é um detalhe importante. Olha aqui para mim. Você que ainda vai se casar um dia. Você que já é casado, já está resolvido, amém? Mas você que ainda vai se casar, não procure gente do mundo para se relacionar. Abraão sabia disso. Abraão sabia disso. Então o pai clamando ali. O pai que tem filhos clamando. Fala, Senhor, com os nossos filhos. Deixa eu te dizer, não procure pessoas do mundo. Pessoas que não têm a sua fé. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Abraão sabia disso. Ele falou, não procure entre os cananeus, entre o povo que eu habito aqui. Que eu estou nessa terra agora. Mas vá para a minha parentela. Vá para a vida da igreja. E tomarás esposa para Isaac, meu filho. Verso 5. Disse-lhe o servo,
Talvez não queira a mulher seguir-me. Pode acontecer da mulher não querer seguir o servo? Claro, pode ser. Tem muitos irmãos e irmãs hoje que não estão querendo seguir o Espírito Santo? Claro, pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. E ele está dizendo aqui para Abraão, talvez ela não queira me seguir para essa terra, não queira vir comigo para cá. Nesse caso, levarei o teu filho até onde saístes. O que ele diz? Cautela. Gosto dessa conversa de Abraão, né? Conversa de dois senhores. Cautela. Me faz lembrar do meu avô. Meu avô conversava mais ou menos parecido. E a Bíblia nos mostra aqui que ele falou, espera um pouco. Não leve o meu filho para lá. Uau. Preste atenção. O Senhor Jesus vai voltar nessa terra. Mas eu vou te dizer como que ele vai voltar. Ele não vai voltar sozinho. Quando ele vier na terra, pisar nessa terra, ele não estará sozinho. Ele estará com a sua noiva. Mas, até este momento, cautela, ele não pisará. Continuando. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei a esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Continuando. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá o meu filho. Próximo verso. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou, fazendo tudo conforme havia sido dito. Preste atenção. Existe um juramento celestial, em que o Espírito Santo foi enviado a esta terra, para produzir, para trazer a noiva de Cristo. Vocês estão comigo, gente? Estou falando muita alegoria para você. O Espírito Santo está aqui agora, filho. Produzindo, restaurando, removendo rugas, removendo máculas, defeitos, para nos aperfeiçoar e sermos entregues para Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo hoje. Então, esse irmão que está próximo de você, o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Ele é cheio de defeito, como eu também. Mas o Espírito Santo está nos transformando, está nos aperfeiçoando, está nos simplificando, porque nós somos complicados demais. Nós somos cheios de questões, cheios de jeitos, de hábitos. Mas o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, para nos fazer uma pessoa mais agradável, para nos fazer uma pessoa mais simples, mais fácil de lidar, e ser apresentado perante Ele, perante o Senhor Jesus, como noiva perfeita, sem mácula, sem defeito. Uau! Veja, esse é o juramento que foi feito nos céus. O juramento é este, que o Espírito Santo está aqui na terra, foi nos dado lá em Atos. Ele desceu em Atos, para fazer com que a igreja fosse formada, fosse encontrada, fosse gerada. Continuando. Só para você acordar o irmão que está próximo de você e falar para ele, o Espírito Santo está te despertando hoje. Verso 10. Olha que texto maravilhoso. Dentro desse texto tem muitos princípios espirituais. Tomou o servo 10 dos seus camelos. Dos camelos, da verdade, do seu senhor, de Abraão. E levando consigo de todos os bens dele. Quando você lê essa palavra aqui, que todos os bens de Abraão estavam em cima de 10 camelos, o que você entende? Será que todos os bens mesmo de Abraão estavam em cima dos 10 camelos? Não. 10 na Bíblia representa algo. 10 na Bíblia representa algo. 10 é o mesmo que o dízimo. O 10 representa o todo. Então, quando ele pegou as riquezas de Abraão e colocou em 10 camelos,
Abraão era muito rico, irmãos. Muito rico. Você pode ter certeza que 90% da riqueza ficou lá ainda e 10% vieram sobre os camelos. Aqueles camelos estavam representando toda a glória de Abraão, toda a riqueza de Abraão. E o que ele fez? Levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Aqui também tem um princípio espiritual. A igreja, ela só pode ser gerada se houver fidelidade nos dízimos. Mas isso só depende de uma revelação. Você percebe que o Espírito Santo usa dos dízimos, que representam todos os bens, para que a igreja seja gerada. Mas olha que interessante. Os 10 aqui camelos representam a grandeza de Abraão, a riqueza de Abraão. Pergunta: Deus é rico? Sim. Deus é muito rico? Infinitamente. A Bíblia fala que ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia fala que ele é rico em graça e misericórdia. A Bíblia fala que ele é galardoador, ou seja, ele dá presentes para aqueles que o buscam. Uau! Então Deus é rico, é muito rico. E foi confiado ao Espírito Santo colocar essa riqueza sobre você. Riqueza espiritual, riqueza emocional, mas riqueza também física. Ser colocada sobre você. Então, cada vez que você se permite relacionar com o Espírito Santo, riquezas espirituais caem sobre você. E, na verdade, esses 10 camelos é uma amostra do poder e da riqueza de Abraão. Que, na verdade, é uma amostra do poder de Deus, da riqueza de Deus na vida da igreja. Próximo versículo. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saíam para tirar as águas. Olha que interessante. Mais uma vez, irmãos, esses camelos são uma amostra da riqueza de quem mesmo? De Abraão. Abraão representa quem? Deus Pai. Agora, esses camelos estão curvados diante de um poço, aonde as moças saíam para tirar água. No finalzinho da tarde, porque era muito quente. Então eles iam mais à tarde. Vocês estão imaginando a cena comigo? Sim ou não? Fica firme aqui com a sua mente. Preciso da sua mente hoje aqui. Imagina a cena. Camelos que se prostraram diante de um poço de água. O servo aguardando que uma das moças viessem. E agora? Nós vemos que ele vai pedir algo para o Senhor. Próximo versículo. Verso 12. E diz consigo: ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água. Pausa. Onde está a fonte de água na sua vida? As fontes de água estão aos domingos, nos púlpitos, sendo liberada a água da palavra sobre a sua vida. Hoje vocês estão aos pés da fonte de água. Aqui tem uma fonte a jorrar para a vida eterna na sua vida. Aqui está jorrando a água da vida sobre você. Então, os camelos estão aonde? Nas fontes de água. O que quer dizer isso? Muitas coisas. Que as riquezas espirituais estão na vida da igreja. Que as riquezas espirituais estão nos cultos aos domingos. Que as riquezas espirituais estão quando 2 ou mais se reúnem. Riquezas da parte de Deus são liberadas sobre as nossas vidas. Cura, salvação, transformação. E agora, o que nós vemos aqui é que ele faz uma oração. O Espírito Santo está orando por você hoje, sabia disso? A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele está orando para que a igreja seja formada, gerada, para que você corresponda à vontade de Deus, para que você seja aperfeiçoado em Cristo, para que você dê um bom testemunho, para que você caminhe em unidade, para que você caminhe em aliança, para que você manifeste o amor de Cristo nesse lugar, para que você resplandeça a luz de Cristo na sua vida. Uau!
A oração de intercessões, muitas orações de intercessões por você, através do Espírito Santo. E aqui ele pede um sinal para Deus. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Verso 12. Dá-me, pois, que a moça... Não, 14, desculpa. Dá-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro, para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei também a beber os teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para que eu, com o meu Senhor. Qual que é o sinal que ele pediu, irmãos? Qual que foi a pegadinha que ele pediu para acontecer ali? Pensa comigo, são quantos camelos? 10 camelos. Um camelo bebe muita água? Sim ou não? Se eu não me engano, são 100 litros de água cada camelo. E ele falou o seguinte: quando a moça vier, essa que eu pedi para derramar água nas minhas mãos para beber, porque eu estou com sede, ela disser, além da água aqui que você vai tomar, eu vou trazer água para os seus camelos. Se esta moça fizer isto, ela é a que o Senhor escolheu para ser a esposa de Isaque. Não é interessante? O que você percebe aqui? Primeira coisa que você percebe, que havia disposição. Teria que haver disposição para servir. Servir na vida da igreja. Você tem que aprender a ter disposição para servir a igreja local. Para servir os seus irmãos. Para servir aqueles que vêm. Servir aqueles que chegam. Servir aqueles que precisam da água. Segunda coisa, é servir completamente. Porque o 10 na Bíblia representa o todo. Servir de uma forma completa, sem restrições, sem reservas. Se entregar completamente à obra que Deus tem para realizar através da sua vida. A Bíblia fala então que veio Rebeca. Verso 14. Desculpa. Verso 15. Verso 15. Veio Rebeca. Ele ainda estava considerando, terminando a oração dele. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência. Eu acabei de orar, um negócio aconteceu. Aqui é o mesmo cenário. Ele está acabando de orar e já vai acontecer. Esse tem acesso rápido no céu. 500 GB, 1 tera de conexão. Muito rápido. Considerável ele ainda. Quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. Um cântaro no ombro. Próximo versículo. 16. A moça era muito formosa de aparência. Uau. Fala para o irmão que está ao seu lado. Fala, você é muito formoso de aparência. Pastor, mas eu não estou vendo. Não, é porque é espiritual. Virgem. Veja a parábola das virgens, das 10 virgens, lembra? Virgem. Virgem. A quem nenhum homem havia possuído, ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Próximo versículo. Verso 17. Rapidamente, irmãos, me ajudem. Então o servo saiu ali ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Você percebe que existe como que um convite para você aqui hoje. Hoje o Espírito Santo está te convidando. Venha. Venha servir a casa de Deus. Venha servir o povo de Deus. Venha servir a igreja. Há um convite do Espírito Santo para você. Me dá um pouco da água que você recebeu. Me dá um pouco dessa água que você pegou da fonte. Próximo versículo. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu a beber. Verso 19. Acabando ela de dar de beber, disse: trarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Uau! 1000 litros de água.
é muita água. Se ela encheu a pança de cada um deles, se ela encheu o estômago de cada um deles, foram 1000 litros de água. Mas vamos supor que não encheu, mas é muita água. É muito trabalho, é muito serviço. Mas ela não mediu esforço. Diante do convite do Espírito Santo sobre a sua vida, não tenha reservas. Não tenha reservas. Veja, o que eu vejo nesse cenário aqui? Você vê em algum momento o servo obrigando a mulher a fazer algo? Em algum momento você tem que me dar água? Em algum momento existe essa obrigação? Não, tudo é um relacionamento genuíno, sem nenhum tipo de legalismo, condenação. Muito pelo contrário, é uma resposta de amor daqueles que receberam da água. Se você recebeu da água da vida, hoje você é convidado a responder a esse amor que foi liberado sobre a sua vida. Veja, essa mulher ela só reagiu, ela só se expressou servindo, não foi uma obrigação. Olha, irmãos, alimentar 10 camelos não deve ser fácil, é muito trabalho, até para um homem é muito trabalho. Uma mulher se colocou nessa posição para servir. Hoje então, mais uma vez, existe um convite para você e para mim, para servir na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo. A Bíblia fala, no verso 22, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo, de peso, e do peso de 2 pulseiras, para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Preste atenção. Nada está na Bíblia por um acaso. Nada. Ouro na Bíblia representa algo. Ouro na Bíblia representa a glória de Deus. Enquanto você serve o Senhor na vida da igreja, glória de Deus é adicionada sobre você. Glória de Deus é colocada na sua vida. O ouro de Deus, a glória de Deus é colocado sobre você. E o alvo do Senhor é que você seja a exata expressão da glória de Deus. E a glória de Deus é reconhecida na face de Cristo. Então, em outras palavras, você vai manifestar Cristo na sua vida enquanto você serve. Uau! Poderoso. Verso 24. Ora, Rebeca tinha um irmão, muito conhecido, para quem gosta de ler a Bíblia, chamado Labão. Uns acreditam que é o bobão, mas é Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte. Preste atenção aqui. Esse cara é parente de Rebeca. Isso aponta para nós hoje também. Se você teve uma experiência com o Espírito Santo, há esperança para você e sua casa. Sua casa vai ser salva por sua causa. Seus filhos, seus irmãos, seus parentes vão receber o toque de vida por causa que o Espírito Santo te tocou. Há uma porta de salvação na sua família, porque a salvação chegou até você. Agora, olha que interessante. O que chamou a atenção de Labão? Fala comigo. As joias. O irmão dela, quando ele viu o benefício na vida dela, o que ele fez? Eu também quero, eu vou lá. Até eu vou servir aqueles camelos agora. Sabe o que quer dizer isso, filho? Não estou falando aqui de coisas físicas, tá? De coisas espirituais. Quando as pessoas lá fora, ou as pessoas de dentro da sua casa, sua família, verem a glória de Deus na sua vida, verem como a sua alma foi transformada, como você se tornou uma pessoa mais simples de relacionar, mais simples de dar, amorosa, uma pessoa que expressa Cristo, uma pessoa que ama, expressa o amor de Deus, uma pessoa simplificada, transformada, quando ela vê a cura na sua vida, quando ela vê salvação em você, seus olhos brilhando, e ela falando, não sei o que aconteceu, seu rosto está diferente, quando elas verem essas coisas, elas vão falar, eu quero isso para mim também, eu quero experimentar disso também, eu quero experimentar disso que você experimentou. É isso que aconteceu aqui. Veja, a igreja está sendo formada, mas enquanto a igreja está sendo formada, mais gente vai se achegando, inclusive a parentela.
Sabe? Eu orei muitos anos para minha mãe converter. Muitos anos. Não foram poucos, foram muitos. Até um dia, que na casa dela, lá no Brasil, assentado num sofá, o Senhor me deu a graça de levá-la à confissão de Cristo. Ela falando, olha, eu sinto um vazio muito grande, meu filho. Eu não sei o que acontece, de vez em quando é um desespero na minha alma. Mas eu vejo que a sua vida mudou. Você ficou diferente. Você não é mais aquele menino, daquele jeito. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Você pode fazer oração comigo? Ela se pronunciou. Veja, do mesmo modo, o Senhor vai entregar muitas pessoas nas suas mãos. Alguém me ajuda aí com quem está ali atrás. Que deve ser o Carlinhos, eu vi. Continuando. Verso 50. Vamos pular lá para o verso 50. Porque os irmãos estão pensando, será que ele vai ler todos os versículos? Então eu vou te ajudar. Não vou ler. Agora eu vou para o 50. Olha o que diz o texto. Então responderam Labão e Betuel. O pai e o irmão de Rebeca responderam: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Vai chegar um momento nas nossas vidas, irmãos, que até aqueles que estão lá fora vão reconhecer a verdade de Cristo na sua vida. E vão testemunhar, é verdade, esse negócio é de Deus mesmo. Isso que está acontecendo na vida do fulano, do ciclano, é de Deus. É de Deus, eu estou vendo que é de Deus, é verdade. Eles vão testemunhar. E eles dizem mais, nada podemos fazer contra isso. Eu só posso aceitar porque é verdade. Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. E Ele gera em nós igreja, noiva para Ele. E o Espírito Santo está aqui, agindo dessa maneira em nossas vidas hoje. É verdade. Agora, vou começar a minha pregação. E o nome da minha pregação agora é O Espírito e a Noiva dizem vem. E aquele que ouça, diz a palavra, diga vem. Você ouviu? Vem, aleluia. Gênesis capítulo 24, verso 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou joias de ouro, de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Quando Cristo entra na sua vida, toda a sua família é beneficiada. Ricos presentes apontam para um monte de coisa. Eu estou falando aqui de coisas espirituais, coisas da alma, coisas físicas, financeiras também. Por sua causa, sua família é abençoada. Por sua causa, seus parentes são abençoados. Por sua causa, seus filhos são abençoados. Sua geração é abençoada. Essa cidade é abençoada porque nós, igreja, estamos aqui. Veja. Como eu disse, nada está na palavra de Deus por um acaso. O que Rebeca recebeu de presente? Joias de ouro, de prata e roupas, vestidos. E se você é casado, nesse momento a sua esposa está falando, e você? Cadê as joias de ouro que você vai me dar? E a prata? E os novos vestidos que eu vou comprar? Mas isso aqui também é espiritual. O ouro, como eu disse, representa o quê? A glória de Deus. A prata, essa é uma mensagem muito importante. Lembra da prata? Prata significa redenção. Redenção.
Jesus derramou o seu sangue. Essa expressão representa, é um símbolo, a prata. E você recebeu vestes novas, vestes de justiça. Uau! O resumo do Evangelho mais uma vez. Tudo que o Espírito Santo te dá tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com a redenção de Cristo e tem a ver com a justiça de Cristo. Tudo que o Espírito Santo faz na nossa vida é baseado na glória de Deus, na redenção em Cristo e na justiça de Cristo. Eu vou repetir. Tudo que o Espírito Santo faz na sua vida hoje tem a ver com a glória de Deus sobre a sua vida, tem a ver com a redenção de Cristo sobre você e tem a ver com a justificação pela fé que você recebeu. Uau! Em 3 itens, nós vemos também um resumo do Evangelho. Continuando. Depois comeram e beberam. Esse versículo está falando do final dos tempos. Como assim, pastor? Eu estou vindo de forma profética, te contando uma alegoria. Isaac, sendo sacrificado em Gênesis 22, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Gênesis 23, nós vemos a morte de Sara, apontando para o encerramento do Israel. Gênesis 24, nós estamos vendo aqui o Espírito Santo agindo para gerar a igreja, gerar a Rebeca, gerar a sua noiva. Num tempo, que tempo é esse que nós vivemos? Um tempo de escuridão, onde o certo virou errado, onde o errado virou certo. É um tempo de depravação moral, é um tempo de trevas, é noite. A Bíblia fala que quando eu estou contigo, o Senhor diz, é dia, mas quando eu for tirado, vai ser noite. Nós estamos no tempo da noite, e é noite ali. Eles estavam comendo e bebendo. Certa vez perguntaram os discípulos para o Senhor Jesus, em que momento vai acontecer essas coisas? Será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, divorciavam e davam-se em casamento. Então, você percebe que o mesmo tempo de Noé, de milhares de anos atrás, está se repetindo hoje. E é neste tempo que ele falou que ele vai voltar. No tempo de escuridão, noite. Olha o que diz aqui o texto. Passaram a noite, de madrugada. Fala comigo, de madrugada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de orar de madrugada, quando está amanhecendo o dia. Mas orar do lado de fora, você vai ver que tem uma estrela que brilha de manhã, normalmente no leste. É chamada de estrela da manhã. É a que fica mais brilhante. E o sol está vindo. Aquilo que era trevas está começando a ficar claro. E a estrela está lá brilhando. De madrugada. E de madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permite que eu volte ao meu Senhor. Esse é o tempo em que o Espírito Santo está dizendo, o quê? Vamos para o Senhor. Vamos para o Senhor. Nesse tempo em que está prestes da vinda de Cristo, quando Ele vier nos ares, nós o veremos como a estrela da manhã. Mas quando Ele pisar em Israel, pisar aqui na terra, nós o veremos como o sol ao meio-dia. O que quer dizer isso? Estrela da manhã é só para quem está acordado de madrugada. É só para quem está atento, esperando. Sol ao meio-dia é que todo olho verá e toda língua o confessará. Veja, próximo versículo. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10. Depois, irá. Eles fizeram uma proposta aqui agora. Nesse momento, esses dois estão representando crentes carnais. O que são os crentes carnais? Senhor, deixa eu casar primeiro, depois o Senhor volta. Senhor, eu tenho tantos sonhos ainda. Não volta agora não. Vamos esperar mais um pouco, eu quero ir para Paris.
Eu preciso ir no Brasil ainda, fazer algumas coisas. Não volta agora, não. Eu ainda tenho um sonho de fazer uma empresa e tal. Os 2 estão propondo isso. E 10, aqui, tem um símbolo profético também. Tem uma verdade espiritual por trás. 10 representa tribulação. 10 representa teste. 10 representa ser testado. São quantos mandamentos? 10. Para que servem os mandamentos? Para você ser testado e reconhecer que você é incapaz de cumpri-los. E aí então você clamar por um Salvador. 10 aqui aponta para grande tribulação. E esses 2 estão pedindo, deixa ela ficar na grande tribulação. Continuando. Verso 57. Chamemos a moça e ouçemo-la pessoalmente. Espera lá, parou tudo agora. Quem vai definir se vai ou não é quem? Rebeca. Quem vai dar a voz definitiva é Rebeca. Preste atenção, irmãos. Nada está na palavra por um acaso. Vocês estão cansados? Vocês estão aqui comigo? Eu sei que eu estou falando muitas coisas, mas são coisas extremamente importantes para nós hoje. E o meu objetivo não é que você aprenda tudo que eu estou falando, mas apenas que você coma. Quando você vai comer, você sabe como é que faz a comida normalmente? Não. Com aquele tempero, com aquele sabor, ou aquela comida especial, você não sabe como é que faz. Você só precisa fazer o que com ela? Comê-la. Seu espírito hoje está recebendo coisas que você talvez na sua mente não entende, mas está aí dentro, sendo gerado em você. Apenas coma. Veja. Quem vai definir quando, em outras palavras, se irá, é a Rebeca, é a igreja. Preste atenção. Daniel, ele descobriu pelas escrituras que o tempo do exílio de Israel havia se encerrado. Sabe o que ele fez? Ele não ficou sentado lá na cadeira dele, vivendo a vida dele normal. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele começou a orar para que aquela profecia se acontecesse naqueles dias, se cumprisse naqueles dias. Homens de Deus que entenderam a palavra, oram pelo cumprimento da palavra. A Bíblia fala que ele foi jejuar e orar. Por que eu estou te dizendo isso? A libertação de Israel passava pela oração de Daniel. A volta de Cristo passa pela oração da igreja. Aonde a igreja estiver clamando, ora vem, Senhor Jesus, ali há esperança para que o retorno dele seja breve. Quem vai decidir é a sua oração. Você quer que o Senhor Jesus volte? Você quer que ele venha? Tomara que seja agora, enquanto eu prego. Oh, maravilha. Queres ir com este homem? Olha a pergunta que fizeram para ela. Você quer ir com o servo? Você quer ser conduzida pelo Espírito Santo? Você está me ouvindo aqui hoje? Você quer ser conduzido pelo Espírito de Deus? Para ele poder te conduzir para o seu noivo. Para ele poder te preparar para o seu noivo. Te contar as histórias do seu noivo. Rebeca já havia visto Isaac na vida dela. Você já viu o Senhor Jesus Cristo na sua vida? Fisicamente? Somos como Rebeca. Só ouvimos as histórias do nosso noivo, contadas e testemunhadas pelos irmãos e pelo Espírito Santo. E hoje há uma pergunta para mim e para você. Você quer ir com o Espírito Santo em direção à volta de Cristo, em direção ao seu noivo? Próximo.
Ela respondeu, no versículo anterior, irei. Então, despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. E eles foram. Irmãos, eu não sei quanto tempo duraria essa viagem. Provavelmente dias, muitos dias. Mas a Bíblia não escreve aqui. A Bíblia não poderia contar nesse momento. E eles saíram. E passaram em tal lugar. E passaram em outro lugar. E dormiram em tal cidade. Poderia ou não poderia? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia não fala nada a respeito da jornada. Agora o próximo versículo. Verso 60. Próximo versículo. 61. Tomou os 10 servos, os camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Próximo. Você abriu 10. Aleluia. Então, se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, veja, preste atenção, os camelos que ela deu água de beber, agora está levando ela. Os camelos que ela alimentou, agora está levando ela. Os camelos que trouxeram riquezas espirituais, agora está levando ela em direção ao noivo. Uau! Verso 61, por gentileza. Veja, ela partiu. Verso 62. Quem que aparece? Isaac. Isaac estava num poço, na região de um poço, chamado Ber-Lahai-Roi, que quer dizer, aquele que tudo vê. Quem é aquele que tudo vê? Deus. Isaac, hoje, o nosso Isaac espiritual está assentado no trono, ao lado daquele que tudo vê. E a Bíblia fala que ele está assentado, mas também fala que ele está fazendo outra coisa. Que ele está orando, intercedendo por mim e por você. A Bíblia ali está dizendo que Isaac estava meditando. A palavra também pode ser traduzida por orando. Enquanto ele intercedia por nós, o Senhor Jesus é o nosso intercessor hoje. Ele está intercedendo por mim e por você, à direita do Pai. Verso 63. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Preste atenção. Os camelos não são para levar riqueza? Sim ou não? O que é a primeira coisa que ele viu? Rebeca ou os camelos? Só um comentário. O Senhor vê os seus dízimos. O Senhor vê as suas riquezas, que você leva para Ele. Continuando. Próximo verso. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, desceu do camelo. Preste atenção. A Bíblia aqui nos menciona algo. Que não houve uma jornada. Parece que imediatamente ela saiu de lugar e apareceu no outro. Sim ou não? Coríntios conta para nós o seguinte. Que nem todos irão morrer. Mas serão transformados, como que num piscar de olhos. Um segundo atômico, que é a palavra lá no original. Você será transformado e vai se apresentar vivo diante do Senhor nos ares. Uau! Parece que é a mesma situação com Rebeca. Só que antes ela prostrou-se, caiu, desceu do camelo. João, quando ele diz que viu o Senhor, ele caiu por terra e se prostrou diante dele. Porque a primeira coisa que vai acontecer comigo e com você, filho, é se prostrar diante do Senhor naquele dia que nós o vermos. Mas continuando. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Hoje nós estamos aqui perguntando para o Espírito Santo, quem é Jesus? Quem é este homem? Quem é este que vem? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Próximo.
O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Próximo. Isaque a conduziu à tenda de Sara. Aqui está a figura final. Nós vemos o encontro do Senhor Jesus nos ares com a sua igreja, com a sua noiva, levado pelo Espírito Santo de Deus. E agora, Isaque vai levar a sua noiva, a sua Rebeca, para a tenda de Sara. E a tenda de Sara representa quê? O que mesmo? Fala comigo. Israel. Israel. O Senhor Jesus vai descer como o sol ao meio-dia, no Monte das Oliveiras. Vai parti-lo em dois. Mas ele não estará lá sozinho. Eu e você, que cremos nele, estaremos junto com ele naquele dia que ele vier à terra. Fique de pé. Sei que falei muitas coisas, mas não sem propósito. Eu espero que, ao ouvir essas coisas, seu coração desperte para o Espírito de Deus e para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus estão todas as riquezas de Cristo para você. Hoje é evidente que há um convite do Espírito Santo para nós. O Espírito Santo quer conduzir sua vida. O Espírito Santo quer guiar você. O Espírito Santo quer transformar você. Ele quer te ensinar a respeito de Cristo. Então a única coisa que eu quero te pedir como apelo hoje é deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Meu apelo hoje é: deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Se dobre diante dele. Deixa ele te liderar. Deixa ele te levar. Deixa ele te conduzir. Aqui hoje eu vou fazer algo que eu não faço normalmente nos cultos. Se você percebeu que essa palavra foi para você, vem aqui à frente. Se você quer ser conduzido pelo Espírito Santo e percebeu que essa palavra foi para você, vem aqui agora. Quero te pedir para que você venha como resposta diante do Senhor. Rapidamente. Não fique constrangido, envergonhado. Não. Mas se o Espírito Santo tocou você hoje, vem. Se há no seu coração um clamor pela volta de Cristo, venha. Feche os seus olhos. Todos que estão aqui, feche os olhos. Feche os olhos. A pergunta que é feita a nós: hoje, feita pelo Espírito Santo é: posso te conduzir? Posso conduzir você ao meu Senhor Cristo? Você deveria responder essa pergunta hoje para o Espírito Santo. Então abra sua boca agora. Ore. Fala: Senhor, conduz a minha vida. Conduz a minha vida espiritual. Conduz as minhas decisões. Conduz a minha mente, meu coração. Conduz o meu trabalho. Conduz a minha família. Conduz a minha casa. Conduz o meu ministério. Conduz-me, Senhor. Conduz-me a ver Cristo, a olhar para Cristo, a expressar a Cristo. Conduz-me, Senhor. Ah, o Espírito e a noiva dizem: vem. Nós dizemos: vem, Senhor Jesus. Nós dizemos: vem nessa noite. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Levante suas mãos, vamos cantar uma canção cantando o Senhor. Junto com os anjos cantar, eu vou, é o cordeiro.
os anjos cantar. Eu vou, e é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Estenda a sua mão, deixa eu abençoar a sua semana, abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, a tua noiva, Senhor. Que essa semana eles possam ser conduzidos pelo Senhor, conduzidos e liderados pelo Senhor. Pai, livra-os de toda armadilha, de todo mal. Livra-os, ó Pai, de toda obra maligna. Seja, Senhor, favorável à tua noiva. Seja favorável à tua igreja, ao teu povo. Abençoa os meus irmãos, abençoa a casa deles, abençoa, Senhor Jesus, a família deles, o trabalho deles nessa semana. Que portas se abram sobre eles. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Aplauda o Senhor. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados.